tópico que nós vamos estudar aqui dentro do eletromagnetismo é a força de Lorentz. O que ele percebeu? Que quando uma carga era arremessada ou estava em movimento dentro de um campo magnético, essa carga ficaria submetida a uma força de origem magnética, dada por essa expressão. A força magnética seria igual ao produto do módulo da carga desse objeto que estava andando. Se ele estava andando, então ele tinha uma velocidade, ele estava dentro de um campo magnético. Agora, nós poderíamos arremessar ou ele poderia estar andando dentro desse campo magnético com qualquer ângulo entre esses dois vetores, entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Imagine o seguinte, imagina que as linhas de campo sejam, por exemplo, verticais com sentidos para baixo. E eu poderia jogar essa carga atirando ela com qualquer ângulo entre a velocidade e o campo. Então esse ângulo θ, ele entra na expressão com a função seno, seno de θ, ângulo entre V e B. Essa força magnética, ela tem algumas coisas muito interessantes que você pode notar. Primeiro, o objeto pode ter velocidade, ele pode estar dentro de um campo magnético, mas se a carga dele for nula, ou seja, se ele for um nêutron, por exemplo, ele não fica submetido a uma força magnética. Outra coisa, eu posso ter um próton ou um elétron, por exemplo, um objeto que tem carga, com uma velocidade, mas se ele não estiver dentro de um campo magnético, com certeza ele não vai ficar submetido a uma força magnética. Do contrário, eu posso ter esse mesmo próton, esse mesmo elétron, beleza, dentro de um campo magnético, mas parado, ou seja, com velocidade igual a zero. Se isso aqui é zero, logo isso aqui também é zero. E, por fim, se esse ângulo aqui entre esses dois vetores for 0 ou 180 graus, isso aqui também vai zerar, já que o seno de 0 é 0 ou o seno de 180 graus também é 0. Logo, qualquer um desses fatores, se for nulo, a força magnética será nula. Essa força, ela é bem interessante. Por quê? Porque ela é sempre perpendicular ao campo magnético e à velocidade, ao plano que contém esses dois vetores, B e V. Para você entender, é como se eu tivesse assim, é como se eu tivesse o vetor B, por exemplo, vindo para cá, o vetor V vindo para cá e a força magnética aqui, ó. Então, a força magnética representada por esse pincel preto forma um ângulo de 90 graus com esse pincel vermelho, mas ela também forma um ângulo de 90 graus com o pincel azul. Porém, o pincel azul e o pincel vermelho, esses dois carinhas aqui que seriam a velocidade e o campo magnético, podem formar qualquer ângulo entre 0 e 180 graus. Outra coisa que é bem interessante que você destaque no seu caderno é o seguinte: se a força magnética é perpendicular à velocidade, significa dizer então que essa força é do tipo centrípeta, porque a força centrípeta é uma força que atua perpendicular ao vetor velocidade. Ora, se essa força é do tipo centrípeta, significa dizer que ela não altera o módulo da velocidade. Ou seja, a força magnética não vai nem aumentar a velocidade, nem diminuir a velocidade dessa partícula que é atirada dentro desse campo magnético. Ou seja, a força magnética, ela não acelera e nem freia esse objeto. Ela apenas pode mudar a direção para onde aponta essa velocidade. Tome cuidado, a força magnética não altera o módulo da velocidade, mas a força magnética altera o vetor velocidade. Por quê? Porque ela pode alterar para onde aponta a seta. E se você altera a direção ou o sentido de um vetor, é porque você está alterando aquele vetor como inteiro. Mas, uma coisa que é bem interessante. Lá na parte de mecânica, nós aprendemos que o trabalho de uma força é igual à variação da energia cinética que essa força pode produzir naquele objeto, naquele corpo. Como a força magnética é do tipo centrípeta, ela não aumenta a velocidade e nem diminui o valor da velocidade, significa dizer que ela não varia ali a energia cinética, ela não produz nenhuma variação na energia cinética daquele corpo. Logo, o trabalho da força magnética vai ser sempre nulo. Agora vamos entender como é que eu identifico para onde aponta essa força magnética na qual essa carga que está andando dentro desse campo magnético fica submetida.